Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, 13 de junho, celebramos a festa de Santo Antônio, de Pádua ou de Lisboa, mas é a mesma pessoa. Então vamos proclamar a palavra de hoje. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar as dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar o seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar renegado terá de responder na geena do fogo. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E depois irás apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao guarda, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Amados irmãos, Santo Antônio é um santo muito popular no Brasil e no mundo todo. Ele nasceu em Lisboa no ano de 1195. A família dele era uma família rica. Aos 19 anos, ele entrou no mosteiro agostiniano, onde permaneceu por 2 anos ali em Lisboa. Mas desde de criança já tinha fama de santidade. Depois ele foi para Coimbra, e aí ficou por 10 anos, até ordenar-se sacerdote. Mas ali em Coimbra, ele conheceu os franciscanos e ficou fascinado pelo carisma de São Francisco e começou a acompanhar os franciscanos e entrou na ordem de Francisco e virou frei. E o seu desejo era ir pregar na África, e foi. Só que lá ficou doente e na volta para Portugal o navio se desviou da rota por um temporal, uma tempestade, e ele acabou indo parar na Itália. Então, numa conferência franciscana na Sicília, aí Santo Antônio conheceu São Francisco de Assis. Francisco, vendo os dons que Santo Antônio tinha, e ficou impressionado com Santo Antônio e o chamava de meu bispo, hein? E o encarregou da formação teológica dos freis, pregador oficial da ordem franciscana. Uma vez enviou Antônio a Roma para falar com o Papa Gregório, e o Papa, vendo Santo Antônio falar da ordem, uma sabedoria tão impressionante que o Papa o chamou de Arca do Testamento. Então Santo Antônio tinha uma sabedoria para falar, tinha o dom da pregação, muito claro, era um dom impressionante que cativava a todos a sua pregação. Então Santo Antônio, ele é conhecido, como aqui no Brasil, como Santo Casamenteiro, para achar o perdido. Ele é intercessor de muitas coisas. Tem a bênção dos pães de Santo Antônio para que não falte o alimento nas casas, mas tenha fartura. Intercessor dos namorados. Porém, Santo Antônio, ele é conhecido na teologia pelos seus sermões e por tudo que ele fez. Ele é doutor da igreja. E é conhecido como o martelo dos hereges, porque naquela época tinha muitas heresias entrando na igreja, e Santo Antônio foi
um grande combatedor que fez frente contra as heresias. Então, por isso é conhecido de o martelo dos hereges. Ele combateu principalmente os cátaros, os albigenses. Os cátaros, cátaro quer dizer puro. Era uma mentalidade puritanisma que esses cátaros de Albi, por chamar albigenses também, na França, estavam introduzindo na igreja. Era um moralismo muito grande, que as pessoas começaram até a ter medo de Deus. Onde eles falavam que a matéria era sempre má, tinha o princípio do bem, o princípio do mal. Eram umas mentiras, uns enganos que estavam entrando na igreja e que estavam confundindo todo mundo. E Santo Antônio, com a sua sabedoria, com o dom da pregação, ia pregando, ensinando e combatendo todos esses enganos, essas heresias, essas mentiras que iam entrando na igreja. Por isso ele é o martelo dos hereges. Então, pelo fato de ele ser um grande pregador, um grande doutor da igreja, que defendeu a igreja contra as heresias, Deus deu uma graça muito grande que, após a sua morte, a sua língua, as suas cordas vocais não se corromperam. Estão lá em Pádua para ver lá intactas. Uma graça de Deus muito grande, não se corrompeu, não apodreceu, como um sinal da sua pregação. E ele foi um grande taumaturgo, fez muitos milagres. Quando em Rimini não queriam escutar a sua pregação, pois ele foi pregar aos peixes, fez um sermão para os peixes. E os peixes vieram todos na praia escutar a pregação de Santo Antônio. Ele ressuscitou até mortos, esse homem. Ele tinha o dom da bilocação. Viram ele pregando na Itália e na África ao mesmo tempo. Então Deus concedeu muitos dons a Santo Antônio. Ele é sempre esculpido, pintado com o menino Jesus nos braços, porque rezava tanto com a palavra que um dia viram a palavra feita carne nos braços dele. Ele rezava com a palavra a noite inteira e foram olhar pela greta da porta do seu quarto e viram o menino Jesus nos seus braços, acariciando ele, consolando ele diante das perseguições e dos sofrimentos. Então era um homem de oração, um homem santo, um homem que tinha o dom de pregar, de defender a verdade do evangelho diante das heresias, e realmente foi um grande testemunho para toda a igreja. Ele morreu no dia 13 de junho de 1931, com 36 anos, em Pádua. E com 11 meses após a sua morte, em 11 meses, já estava canonizado. Foi o santo que mais rápido foi canonizado na história da igreja, Santo Antônio de Pádua. Fantástico isso, irmãos. Então que nós possamos pedir a sua intercessão diante de tantas situações, pedir a ele a graça, de podermos também sermos fiéis a Deus, ter essa intimidade da oração, da palavra de Deus, defendermos a verdade como ele defendeu. E ele, sendo de família rica, ele deixou tudo e foi, como pobre, anunciar o evangelho aonde Deus enviou, na Itália, na África, na França, combatendo as heresias, levando o anúncio do reino de Deus, vivendo como pobre, como São Francisco de Assis, o seu pai espiritual. Que Santo Antônio, então, interceda por todos nós. E eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.